Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para fazer mais um jogo de base, aquele quadro que eu trago aqui alguns destaques da base para você que de repente ainda não conhece. É a segunda edição, a primeira foi do Vinícius Lira, eu vou deixar no final desse vídeo. E a segunda vai tratar de um centroavante que hoje se encontra no Sub-17. E assim, eu deixar bem explicado, eu falei isso no primeiro quadro, vou repetir nesse, talvez vou repetir nos próximos. A ideia é tentar tirar dos maiores destaques assim. E esse que eu vou falar hoje, ele é um dos grandes destaques, mas é que digo assim, pro público geral, né? Por exemplo, todo mundo acha que conhece o Nadson, todo mundo acha que conhece o Luca, até porque já jogou no profissional, o Robinho Júnior, por ser mais conhecido mesmo. Então, esses eu vou tentar, eu vou fazer, mas mais pra frente, né? Mas eu vou tentar fazer esses que talvez não são tão conhecidos. E esse aqui, por exemplo, eu mesmo fui conhecer só quando ele já estava no final do sub-15, não, no final do sub-14, aliás, quase para o 15, que é o Davi Nogueira, o centroavante de 16 anos ainda. O Davi é de 2009, ou seja, é bem jovem ainda, tem idade para estar no primeiro ano do sub-17, mas já é o titular, ainda tem idade para mais um ano. Enfim, é muito bom jogador esse menino, vamos falar dele hoje. Peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se você quiser e puder, claro, se torne membro também, que ajuda bastante o canal. E vamos lá. O Davi, ele chega no Santos, assim como o Vinícius Lira também foi a primeira edição, chega no Santos muito cedo. O Davi chega no clube desde as categorias de base mais novas, né, o sub-11, mas já antes no futsal ele também já jogava pelo clube, chegou a jogar várias competições de futsal. É que eu não vou trazer só os dados, mas ele foi campeão, artilheiro de várias Copas, Copa Internacional, uma Copa até em Barcelona, World Cup, alguma coisa, Copas Paulistas aqui, enfim, no estado. Então, teve uma carreira também aí bem longa e vitoriosa no futsal aqui do Santos. Mas no campo, foi para o campo também bem cedo, e é destaque das categorias de base desde das mais jovens, como eu disse. Ele já foi artilheiro da Nike Premier Cup em 2015, da Paulista Cup no Sub-12, no Sub-13, no Sub-14, já foi ano passado, já foi vice-artilheiro também de Campeonato Paulista, se não me engano, na categoria Sub-13, e no ano passado ele vinha sendo artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15, quando ele estava no ano bom de Sub-15, foi quando, infelizmente, ele teve uma lesão de LCA no treino da seleção brasileira. Ele estava convocado pela seleção brasileira sub-15, infelizmente sofreu um LCA lá, voltou há pouco tempo, recentemente mesmo, tanto que nessa temporada ele só tem 10 jogos ainda e já tem 5 gols. Gols importantes, inclusive, gols de vitória contra o Flamengo no Brasileirão da categoria, de empate contra o Fluminense, também no Brasileirão da categoria, Cuiabá, um gol contra o Mauaense, se eu não estou enganado, um jogo assim, ou São Bernardo, um time bem mais fraco assim, e um contra o Fortaleza, até na derrota, a única derrota em casa até o momento no Campeonato Brasileiro da categoria, que é o Sub-17. Então, ele está no ano ruim, mesmo assim é titular, destaque, inclusive foi convocado essa semana, né, junto com o Arthur Duvalli, que é o nosso goleiro, e o Vinícius Rocha, para a seleção Sub-17, que na verdade foram convocados só atletas nascidos a partir de 2009. Por quê? É um período de preparação para jogar o Sul-Americano da categoria no ano que vem. O Brasil ganhou esse ano, ano que vem joga novamente, então a preparação começa antes com esses meninos aí de 16 anos ainda. Mas, voltando a falar do Davi, o Davi é de 21 de janeiro de 2009. Agora para e pensa, 2009. Tô velho. Muita gente que tá me assistindo também tá. Mas o Davi, como eu disse, chegou muito cedo aqui no Santos e o pai dele jogou no Santos. Talvez você não lembre, não foi um grande destaque, mas o Edmilson, o pai dele, jogou aqui, se eu não me engano, em 2005 e até 2006. Eu acho que ele é campeão paulista em 2006 até, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele foi sim também. Depois fez carreira, passou por Sport, Portuguesa, jogou na Portuguesa Santista até aqui, encerra a carreira aqui, se eu não estou enganado também. E o Davi, ele nasceu em Lisboa, né, lá em Portugal, porque o pai dele estava jogando no Belenenses na época, então é português, entre aspas, mas a lei considera ele brasileiro. E, obviamente, convocado por várias categorias de base da seleção brasileira, acho que quando ele estiver na seleção principal, ele vai escolher a brasileira, tá? Então, essa é o começo aí da história do Davi Nogueira. Falando dentro de campo, até você pode até pensar, pô, Edu, mas com esse destaque todo, como assim ninguém conhece? Porque muita gente realmente não conhece. Como eu disse, eu particularmente só comecei a ver ele
no final já do Sub-15, como vocês sabem, eu gosto de ser bem honesto aqui com vocês, eu não tenho tempo para acompanhar todas as categorias de base da forma como eu gostaria, como eu faço com o Sub-17 e o 20, mais a fundo. Então, obviamente, não dá tempo, a gente olha por cima, só vejo algumas coisas, então eu acompanho. E o Davi, eu comecei a ver ele no Sub-15 já ali, e chamava muito a atenção já, assistindo, né, nesses últimos jogos aí que ele voltou também, cheguei a ver em loco já, óbvio, a maioria desses, é um jogador realmente diferenciado. E uma coisa até, internamente, tem uma preocupação e uma coisa positiva. Eu vou falar do estilo de jogo dele mais pro final, né, para encerrar o vídeo, mas duas coisas, como eu disse, ele é muito bem visto internamente. Já escutei de mais de uma pessoa, uma vez conversando até com uma pessoa que trabalha lá no clube, a gente estava falando da escadinha do centroavante, né, falando, pô, aí teve o Marcos Leonardo, o David, teve antes o Caio Jorge, se a gente voltar mais atrás, o Yuri Alberto, essa sequência toda ali, né, o Luca Meirelles agora. E essa pessoa me falou, cara, eu não sei se ele é o melhor, mas certamente ele é o mais matador de todos esses. Aí eu ainda falei brincando, porra, tá colocando pressão, hein? Aí ele deu risada, não, mas é verdade, a minha avaliação é essa, porque é um menino que a bola cai com ele dentro da área, caixa, esquece. E assim, pelo que eu tenho visto até agora, tem sido verdade. Ele tem oportunidade, ele guarda. É um jogador de muita qualidade. Só que aí eu já faço um apelo, né? Óbvio que eu não sou ninguém, não tenho alcance nenhum aqui, mas eu fui observar, né? Pedindo, anotando algumas coisas, pedi até para assessoria do Davi se tinha algum release, alguma coisa, com informações assim diferentes, né, para passar. E uma delas foi que o Palmeiras chegou a concorrer, tentar assinar com ele, não conseguiram, ainda bem. E aí eu fui pesquisar assim, né, pra ver o contrato e tal, entrei no site da FPF e falei, caramba, estranho, não tô achando o contrato dele, porque ele já tem 16 anos, né, já poderia assinar um contrato profissional. E aí eu lembrei, eu sigo alguns meninos no Instagram, fui olhar no Instagram dele, tem lá contrato de formação, assinado ainda em 23, no post que ele fez com os pais e tudo mais. Ou seja, ele ainda não tem contrato profissional. Então, faço um apelo aqui. Cadê, Santos? Abre o olho. Olhei lá no Instagram de novo ainda, li a legenda, falei, não é possível. Tava lá, ele assinando o contrato lá em 2023, com 13 aninhos, né, ainda. 13 ou 14? Sei lá, enfim. Acho que é 14, porque pela lei, se eu não me engano, é só a partir dos 14 que pode o contrato de formação. Mas ele já tem 16 e o contrato dele só vai até março do ano que vem. Então, assim, cadê, Santos? Corre, pelo amor de Deus. Se o Santos perder um moleque desse talento aí, tem que assinar, já tinha que ter assinado o contrato de profissional, né, no dia seguinte que ele completou 16 anos. É um absurdo. Então faço esse apelo aqui, não tenho alcance nenhum, mas fica aqui, ou tenho muito pouco, melhor dizendo, mas fica aqui esse pedido. Acorda, Santos. E para finalizar, o Davi é um centroavante mesmo. Já treinou no profissional, né? Bom lembrar também, há pouco tempo, semana passada, eu acho que foi isso. Porque até é bom explicar da semana retrasada. Eu não faço pensando em quem tá no hype ou não. Porque senão, vocês sabem, seria muito fácil aqui eu falar os mais conhecidos e jogar só o nome. Não, eu faço porque realmente quero apresentar, entre aspas, alguns meninos para quem não conhece. Estou pegando os que eu acho que tem muito talento, óbvio. Então, seria muito fácil eu chegar aqui e falar, vejam o Luca aqui, vejam o Robinho Júnior, vejam... Seria muito fácil, mas não é isso que é a ideia aqui. Então, ele foi até treinou no profissional semana passada, retrasado, junto com o Natson, inclusive. Já passou algum tempinho no Sub-20, mas acho que menos por conta da lesão também do ano passado, que atrasou um pouquinho essa escadinha. Acho que ele vai acabar passando um certo tempo no Sub-20 também, talvez mais pro final do ano ou até ano que vem. Enfim, que ele ainda vai ser Sub-17, mas só para também pontuar isso. Como eu dizia, característica de jogo é um camisa 9, de muita finalização, poder de finalização muito bom. Ele é destro, mas também sabe bater com a perna esquerda. É um bom cabeceador também, apesar de não ser dos que mais vai pro duelo a todo momento, né? O duelo aéreo, até porque o Sub-17 tem muita capacidade de jogar curto, né? Jogar pelo chão, e acaba fazendo isso nos jogos. É só você observar. Realmente é muito jogador de qualidade ali que tem na parte da frente, e o Santos consegue se entender muito bem. É um centroavante também que sabe ler muito bem os espaços dos zagueiros. O que é isso? Ele sabe fazer o facão muito bem. Ele sabe atacar as costas do zagueiro. Quando o zagueiro dá aquele passinho à frente e ele consegue se desvencilhar e atacar as costas, é muito bom mesmo na arte de fazer gol, digamos assim. Mas para isso, claro, você tem que ser um centroavante inteligente
No caso dele, ele lê muito bem os espaços e é um baita finalizador. Saindo da área, sabe jogar também, tem qualidade. Acho que não é tão habilidoso, por exemplo, acho o Luka mais habilidoso que ele fora da área, acho que o Luka ajuda mais na construção. Mas não que isso seja um problema, ele não é como se fosse também um cara que saiu da área, não tem como jogar. Não, longe disso, sabe jogar, tem muito talento, é que dentro da área é o principal para ele ali. E até eu vou ver se eu deixo como curiosidade, mas tem na entrevista pós-vitória contra o Flamengo, que tem aqui no canal, né? Ele faz um gol ali numa movimentação do Nadson e do Vinícius Fabri com ele e tal. E eu perguntei brincando para ele, pô, como é que é? Ele falou, pô, essa é muito fácil porque eles entendem muito bem as minhas movimentações e a gente já se conhece há um tempo. E que bom, porque são 3 jogadores aí de muito talento, muito potencial, muita inteligência mesmo dentro de campo. É bem legal ver quando eles se entendem desde cedo assim, os meninos da Vila, né? Mas é isso. Segundo quadro do jogo de base, Davi Nogueira, centroavante nosso, que tem 16 anos, está no sub-17. Pode esperar que logo você vai ver ele no profissional, eu garanto. Isso se o Santos não vender, né? Ou se não perder, né? Porque tem que assinar o contrato profissional com o moleque, Santos. Cadê? Tá doido? Só contrato de formação ainda? Menos de um ano para acabar esse contrato de formação também. Já deveria ter recebido o contrato, a oferta do contrato profissional para ele. É isso. Fica aqui a minha cobrança e fica aqui o Davi Nogueira para vocês conhecerem. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu! Davi, para finalizar pelo menos a minha parte, semana passada na vitória sobre o Internacional, a gente falou aqui com o Fabri e com o Nadson. Os dois falaram que se entendiam muito bem com você, né? A questão da movimentação, caras que caem um pouquinho mais pela ponta do que você. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre qual a sua adaptação para com eles, né? Como é que é essa questão de vocês jogarem juntos já em outras categorias, vocês se entenderem, como é que é isso aí? Isso também, né, conta como comunicação fora de campo, né, porque a gente conhece eles desde o Fábio desde os 11, o Natson desde os 7, então, né, sempre acostumado. Aí jogar com o Fábio, né, já que ele gosta mais de bola no pé, então, né, mais buscando espaço, né, para atacar, e com o Natson, que é um cara mais velocista, né, mais cara de 1 contra 1, então com ele eu jogo mais movimentando para poder receber bola na área.